Olá, olá! Oiê! Tudo bom, Didi? Oi, querido, tudo bem? Tudo Que bom, ótimo! que bom Que que ótimo! estamos Estou muito aqui. feliz. Bom Ah, barato, que muito obrigado ótimo. por aceitar. Vai ser bom barato conversar com você. Eu que já tive a oportunidade de estar no programa que você apresenta lá no Metrópolis, mas ali escondidinho, enquanto os artistas estavam só dando entrevista para você. E eu tenho um máximo respeito, muita admiração pelo seu trabalho. Então, bom barato, uma honra para mim poder ter essa oportunidade aqui de ter o seu tempo com a gente. Ah, que ótimo. A gente está num período de trocar, né? De trocar bastante. E no início a gente nem entendia muito bem, que é muito paradoxal, porque está todo mundo em casa, e aí tem o isolamento social. Mas tá difícil. A gente está num país desigual, né? Num país desigual, as pessoas sofrem consequências diferentes da mesma história, da mesma situação. Então, estamos vivendo muitas formas de estar em casa, mas também estamos aprendendo a se conectar. Eu mesma É estou fazendo verdade. né? Você que está fazendo tantas entrevistas nessa pandemia. É verdade. Muitas entrevistas que eu fiz até agora, assim, são bem íntimas, bem próximas. E às vezes você, no estúdio, era difícil, a gente conseguia conectar, mas é uma conexão ali para você olhar no olho da pessoa, né? Você tem que se desligar das câmeras, das coisas, que às vezes tem pessoas que não conseguem. É Então, verdade, a olha aí. ferramenta. Essa Pois é. ferramenta traz uma outra possibilidade, né? Até Uhum. as lives de música, elas podem ser outra coisa, né? Elas não precisam ser uma simulação de um show ao vivo dentro de um celular. Ela pode ter uma outra característica mais pessoal, mais diferente, aquela oportunidade de ver uma coisa que não teria. A conversa, ela entra nessa mesma onda, né? A forma de conversar aqui, ela é diferente, né? Ela traz outras possibilidades. Então, mal barato. Se por acaso alguém que não te conhece aqui está na nossa conversa, se puder se apresentar rapidamente, que a gente já começa o nosso papo. Que Ai, já ai, ai. começou, na verdade, Já né? começou. Não, você viu que eu já entrei rasgando, porque eu já estava Maravilhosa. assistindo vocês. Então eu já entrei no pique. Que bom, boa noite também para a galera que está vendo a gente. Eu sou jornalista da área cultural. Meu nome é Adriana Couto, mas pode me chamar de Didi. E aí, eu trabalho no Metrópolis, apresento e faço reportagens no Metrópolis há 10 anos. Metrópolis na TV Cultura, uma TV educativa paulista. Metrópolis é um programa que tem mais de 30 anos, então, para mim, esses 10 anos foram 10 anos de pura escola, assim, porque é uma cobertura de jornalismo musical, mas é uma cobertura ampla de jornalismo cultural, né? E já foi ao vivo, já gravado, então, assim, uma experiência que eu trago da cobertura de cultura vem muito desse meu lugar no Metrópolis, é um programa que eu gosto muito. Mas eu tenho 20 anos de carreira, a minha carreira também se consolida com educação, trabalhei no canal Futura, educação, sempre, sustentabilidade, sempre foram as áreas que me chamam a atenção. Eu acho que está tudo ligado, na real, sabe? Com certeza. Tem a ver com cultura. A cultura, de uma forma geral, tem a ver com a postura nossa também, né? Como a É gente claro. enxerga o mundo, né? Opa, super. Maravilha. Aí você acabou focando bastante nesse caminho do jornalismo de cultura mesmo, né? Que abrange, opa, que abrange essas áreas todas. A gente aqui fala de mercado da música, mas você fala também de artes plásticas, você tá de teatro, enfim, de várias áreas da cultura. Como é que você tem sentido o espaço que a mídia tradicional ou a televisão aberta tem dado para esse assunto? O Metrópolis é de fato um oásis nesse sentido. Não sei se é um oásis, porque existem outros movimentos, mas ele é de fato muito importante aí. Você que está inserida nessa realidade também de uma mídia aberta, que a gente pode chamar de uma TV aberta, uma mídia mais tradicional, como é que você, além do que você faz também na internet, mas falando especificamente da televisão, como é que você vê o espaço que o jornalismo de cultura tem, assim? Então, hoje a gente percebe o Metrópolis na TV aberta em São Paulo.
único programa diário de cultura. E num país tão diverso quanto o Brasil e com tantas manifestações culturais, né, impregnadas no nosso cotidiano e na nossa identidade, é um pecado isso acontecer, mas acontece. E a gente percebe que durante esses últimos 10 ou 15 anos, eu posso dizer durante os 10 anos com certeza, porque é o período que eu estou no Metrópolis, mas eu acho que a gente pode falar nos últimos 15 anos, cada vez menos o telejornal que a gente vê ali tem feito essa cobertura de cultura, né? Antes você ainda via nos telejornais da tarde uma ou duas matérias, um interesse, algumas conexões, e aí a gente vê que isso se perde. Tem aquela matéria para encerrar, né, um jornal de sábado, e sempre, geralmente, tem essa matéria de cultura que encerra um telejornal do sábado. A própria Globo News, que tinha um programa, por exemplo, de cultura, não tem mais dentro da sua programação, então trabalham com temporadas. A gente vê uma mudança também do audiovisual nesses últimos 15 anos, mas tem ainda se afasta a reflexão sobre cultura. Porque perde um pouco o sentido, com a força da internet, na minha opinião, a agenda, né? A agenda, a televisão como aquele lugar só da agenda de cultura, dessa conexão de onde vê, porque vê, o cara que lançou. Esse lugar realmente vai se enfraquecendo muito dentro da televisão, né? Porque a internet chega com essa possibilidade de uma outra forma, né? Muito veloz, né? Muito mais veloz e muito mais prática, e onde você está e a hora que você quiser. Então, é o básico que a gente acompanhou. Então, o que cobrir de cultura? Onde cobrir, né? O lugar do espetáculo é um pouco mais nichado ainda, é ainda mais nichado, porque aí você já tem programas específicos, um programa de música, que vai falar de música, e aí tem a expansão da TV a cabo, que traz a possibilidade de você ter canais específicos de cultura. Sim. Então isso vai se dissipando por outras ferramentas, né? Sim. O que se lamenta é que a maior parte da população brasileira tem na televisão ainda, na televisão aberta, a principal possibilidade de comunicação ainda. Total. Então, a gente tem que pensar que ainda é longe, ainda está longe da internet alcançar a abrangência nacional. Eu não estou falando de significado e de relevância, não só de relevância. Estou falando mesmo dessa abrangência que a TV tem hoje, né? Sim. Então eu lamento muito, tem essa pulverização, então tem esse lugar na TV aberta vai faltar, e a TV aberta cada vez mais trabalha com patrocínio. Quem é que paga, quem que assiste, que audiência é essa? Trabalha dentro desse mecanismo. Então, para a cultura entrar dentro desse mecanismo também, os programas na área de cultura em grandes TVs trabalham com artistas de grande alcance, trabalham com parcerias e trocas com gravadoras, trabalham com movimentando indústrias, né? Dentro da televisão aberta tem esse movimentado de indústria. Agora, tem um artista que é um artista que trabalha, que batalha e que chega que é o pop, que é o popular, que chega nesse lugar, que abre caminho também, que é importante. Mas a gente tem muitos outros artistas que não têm espaço nessa mídia tradicional. E no jornalismo cultural, pensar ele dentro dos telejornais, se ele não é mais agenda, ele tem que ser o quê, né? Ele vai ter que colocar a arte como reflexão de temas. É aí que eu vejo. Aí eu vejo o pulo. E quem é que quer fazer? E quem é que quer... Tudo assim, né? Quem é que quer fazer? Mas eu acho importante. E tem muita coisa... E tem muita coisa que pode ter espaço, né? Mas é sempre esse equilíbrio, né? Vocês têm que buscar o equilíbrio do que gera interesse no público em querer assistir, ao mesmo tempo, se gera interesse no público, você acaba atraindo o patrocinador que banca a produção desse trabalho. É sempre um equilíbrio, né, que tem que buscar.
Então, tem esse equilíbrio para buscar. Tem, é claro, a gente tem que pensar que quando a gente fala cobrir cultura ou cobrir música, um ambiente enorme, gigante, que vai ser segmentado, que vai ser nichado, que vai ser, às vezes, separado por interesse. E na TV aberta, a gente tem que pensar, assim, você quer falar para quem? E que produto é esse? Tem muitos produtos que você pode fazer dentro da TV aberta, né? Sim. Mas ele tem que se encaixar dentro de uma programação e dentro de um objetivo, de uma missão dentro daquele programa, né? É legal você falar de missão, porque aí tem essa... eu sinto isso muito no Metrópolis, por exemplo, falando especificamente, que tem meio que uma missão também de apresentar muita coisa nova, né? De não ser um lugar só de replicar o que já se espera que veja, né? O Metrópolis, você conhece muita coisa, tem essa função muito clara de curadoria, né? Então, lá no Metrópolis, eu acho que tem uma tradição do programa. É bom você entrar assim nesse lugar, porque a TV Cultura é uma TV pública, né? Então eu acho que é um lugar de construção coletiva, é um lugar de você valorizar quem passou antes de você e entender que o que você está fazendo é uma documentação. Então o Metrópolis, ele nasce nesse lugar de olhar para primeiro, e depois isso se amplia, mas primeiro, de olhar para a cidade de São Paulo, para as manifestações, para a vanguarda, para o que estava surgindo naquele momento, dar espaço para que esses artistas possam se encontrar nesse programa, que o programa fosse uma plataforma desses encontros, né? Uhum. E hoje ainda segue esse DNA, aí pensa em várias áreas. Ou artistas que não são artistas que estão começando e nem que são independentes, mas são artistas que trazem uma tendência, que dão um frescor, que fazem a gente pensar, que fazem a gente se transformar. Tem também esse caminho. Então, a curadoria do Metrópolis é por aí. É uma curadoria coletiva, a gente trabalha a partir de reuniões, de ideias, de sugestões que vão vindo dentro dessa missão de uma TV pública, sabe? Dentro dessa missão de um jornalismo cultural que quer ampliar a possibilidade de vozes. E também, dentro de... eu acho que a gente isso não é se apequenar, mas a gente está aprendendo que a gente é parte de um todo. E eu acho bom para quem faz jornalismo cultural um pouco entender isso, sabe? Não cair nessa armadilha de que você é um radar, que você está pegando tudo neste mundo, que não está. Eu acho importante, porque isso essa é uma surpresa que você leva para a entrevista, para a sua cobertura, para o respeito que você vai ter com o trabalho do outro, sabe? E eu acho que a internet traz esse lugar também de você não estar mais... Você não é o cara que descobre ninguém, entendeu? O jornalista cultural não é o cara mais que descobre ninguém, ou é o cara que está dando espaço para ninguém, é o cara que está, na minha opinião, fazendo as conexões assim, entre as pessoas. Sim. Porque o artista conversa com o público dele hoje, gente. Direto na internet. Diretamente, assim. Diretamente. Mas é interessante você falar isso, porque a partir daí, nos momentos atuais, né, existindo a televisão, coexistindo com a internet, que tem velocidades diferentes e formas de conexões diferentes, a televisão acaba sobressaindo no lugar do descanso do excesso de informação, né? Porque eu estou ali na rede social e eu estou conectado com esse artista, estou conectado com vários e eu quero saber tudo, e o jornalismo e não sei o quê. Na televisão, eu começo a perceber agora um valor que eu não percebia antes. De sentar, o que antes talvez fosse um problema, de tipo, eu só assisto aquilo que querem que eu veja. Dependendo do que eu vejo, o Metrópolis, por exemplo, é um programa que eu falo, nossa, eu posso sentar e receber, e não ficar indo atrás só nessa loucura, né? Não, eu acho que a comunicação direta com o público que o artista tem hoje tira um pouco
de uma função muito prática da gente, quase de carteiro ali. Mas a gente ganha, né, podendo fazer essas conexões, podendo fazer a curadoria, juntando os assuntos, fazendo a conexão com o que está acontecendo hoje, trazendo o processo desse artista, pensando junto com ele esse processo. O Metrópolis está no ar agora, e aí teve uma... Desculpa, passou aqui, eu não sei quem perguntou. Tem uma perguntinha. Como é que vai fazer? Tipo, Deixa eu dos 5 minutos, né? @RamiroZWE, qual é o principal desafio em adaptar o programa para o novo formato com 5 minutos? Então, a gente está em 5 minutos porque a gente está voltando ao ar depois de um tempo fora porque a TV Cultura colocou os esforços no jornalismo. Eu fui fazer matéria no Jornal da Cultura, a gente foi fazer cultura dentro do jornalismo ali, mas integrado naquela primeira força-tarefa, sabe? Daquele primeiro mês, daqueles 2 primeiros meses. Que tá todo mundo tentando entender o que queria acontecer, né? Exatamente. A gente voltou, estamos agora na segunda semana, e tem um programa semanal de 30 minutos que tem o estúdio, então a gente está voltando para o estúdio de forma segura, preservando os profissionais, entendendo que tipo de cobertura. E aí a gente pensou em casa, num formato que a gente pudesse apresentar para as pessoas todos os dias, e que fosse um formato, além de um giro de notícias, que o Metrópolis tem essa tradição de fazer, e a gente vai poder cumprir isso mais tarde, mas o que a gente sentiu o que eu estava querendo hoje, e o que a gente sentiu hoje da música, e eu acho que é um pouco dessa impressão que você falou de sentar e estar em casa e ver. Como a arte é importante para mim. Como ler é importante para mim, para minha saúde mental. É isso que as pessoas estavam pensando, não para minha saúde mental, para eu me colocar no mundo, para realmente ser a minha janela, sabe? Assim, ficou muito evidente. Aquilo que a gente sente, que a gente intui, que a gente trabalha com arte e cultura, se emociona, ama, que é o nosso caminho. Todo mundo sentiu isso muito na pele. Como a gente ia fazer para o programa entrar nesse lugar, sabe, das pessoas? Porque a gente também está nesse lugar, o Metrópolis também está nesse lugar. Então, é realmente fazer essas conexões para inspirar, mais do que eu dar uma dica para você. Eu não quero dar uma dica só para você ler um livro, eu quero que você dance na sua sala. Entende? É mais do que um produto cultural, assim. A gente está tentando, nesses 5 minutos, fazer conexões que permitam que as pessoas se inspirem e que isso vá além de um produto cultural. O produto cultural está inserido nisso também. Vou dar um exemplo para vocês que não viram Metrópolis ainda. A cada dia tem um tema que é uma hashtag. Uma hashtag que a gente vai passeando por ela. Então, a gente fez uma hashtag de viajar dentro de casa. Ai, que saudade de viajar dentro de casa. Aí eu entrevisto uma artista que faz aquarelas, que ela tinha uma viagem marcada, e aí ela não pôde ir para dentro de casa, ela é do grupo de risco. Aí ela foi, pegou as aquarelas dela, pegou o caderninho, tudo que ela tinha planejado, os lugares, aí a cada dia ela ia lá, ia no Google Maps, via o lugar e fazia aquarela. Olha só. Ela fazia o Street View ali para achar o lugar? Assim? Exatamente. O lugar que ela ia, a igreja que ela ia, o hotel que ela ia ficar. E ela fez toda a viagem dela. Ela fez toda a viagem dela desse jeito. Então, assim, aí... E gerou um produto artístico disso, né? E gerou um produto artístico. Dentro disso, a gente já deu uma dica de um aplicativo do Google View que você passeia. Dentro dessa história, a gente já indicou um livro e já trouxe, na verdade, o trecho desse livro para a pessoa. Se você não leu o livro, a gente ali preparou 40 segundos de alguma sensação para você ter naquele momento e te inspirar e pegar talvez outro livro. A minha dica não é para você ler só aquele livro, é para você ler outro livro, é para você ouvir aquela música e ouvir outra música. A gente tentar condicionar as nossas reportagens, as nossas dicas, as nossas conexões ao assunto e a possibilidade da pessoa ir além daquele assunto. Todo dia dá para fazer isso? Todo dia eu consigo exatamente essas conexões? Eu quero, mas é uma tentativa, sabe?
Eu imagino que não deve ser fácil, não importa o tamanho do programa, né? Se é 5 minutos, se é 1 hora, você entregar um conteúdo com uma qualidade assim todos os dias Não, e e a gente está suado. a gente tá no audiovisual, tá fazendo tudo de casa, as entrevistas, aprendendo a fazer as coisas, colocar a câmera e fazer a história junto. É um aprendizado também que a equipe toda está tendo. É um tipo de edição muito mais complexa, porque abre muitas janelas e a gente também está nessa conexão. Então é esse jeito de perceber cultura. Com vontade de receber banda no estúdio de novo, com É, vontade de fazer, de ouvir as pessoas falando dos seus trabalhos, e a gente vai fazer isso. E o programa, eu já começo a perceber que os artistas estão vivendo esse momento, criando alternativas, sendo criativos, e a gente tem que ir junto, nós vamos junto, vamos junto. massa, eu tô louco para ver como é que isso vai se desenrolando. Com relação à música, o recorte específico da música, não só no Metrópolis, mas das coisas que eu vejo você envolvida, é um recorte muito específico da música brasileira contemporânea e que parece que está dentro de um lugar de ter um assunto a dizer ou algo a mais, né? Enfim, eu queria entender um pouco de você, como que você entende esse recorte da música brasileira que permeia o seu trabalho. É. Eu acho que essa música que dialoga com o tempo dela é uma música que me interessa, e eu acho que me interessa esse programa que eu trabalho, mas me interessa bastante. Essa música que me diz do meu tempo, e eu acho que o meu tempo não é também todas as questões e as fricções políticas que a gente tem. A questão racial, por exemplo, é uma questão para mim é uma questão essencial e fundamental, porque é um lugar, o meu corpo negro no mundo é uma. Eu tenho essa busca de saber qual é o lugar dele, as pressões e as violências que eu sofro e que me definem ou não me definem, o que eu quero que não me defina. Então tem esse lugar dessa música, mas tem a música que fala do seu tempo, e fala do seu tempo porque nos conecta com o sublime. A arte também, para mim, é uma conexão com o sublime. Então, me conectar com o meu tempo também nesses dois sentidos. Então, esse recorte dessa música que está sendo feita hoje me interessa muito, mas as nossas raízes também se conectam no Metrópolis, principalmente. Fica muito claro. O espaço que a gente dá para essa música contemporânea eu acho que igualmente o espaço que a gente dá para artistas consagrados da música brasileira, que igualmente não tem espaço na grande mídia, sabe? Elas dialogam, né? É, e na grande mídia não tem o lugar também para esse artista que está consolidado, assim, para a Joyce vai cantar em que programa? O Ginga cantaria se tocaria pra gente em que programa? A gente tem muitas e tem a música instrumental brasileira também, sabe? Que me interessa e que tem uma escola que dentro do Metrópolis também tem essa cobertura. Então eu acho que é nesse diálogo. Agora, a música urbana me interessa muito, sabe? A música preta feita nas periferias do mundo me interessa muito. Não é o recorte exatamente do Metrópolis, porque o Metrópolis cobre muita coisa. Eu adoro, porque tem dias que o programa, saudade inclusive desses programas maiores, teremos, que a gente brincava, eu ia pro estúdio e falava, vamos começar a esquizofrenia, porque era tipo loucura. A gente começava com rock and roll, terminava com, sabe, uma ópera, era tipo, apesar que rock and roll e ópera até não, né? Ótimo, a conexão tá tudo lá. Mas a gente, tipo, tinha alguns programas bem esquizofrênicos, assim, que é a minha praia, que é assim, eu vou passear. Mas eu me interesso muito por essa música periférica do mundo e do Brasil. Me interesso muito por essas misturas
que esses meninos e essas meninas e esses menines estão fazendo por aí, assim, as, pois é, sabe aquelas coisas que você fala assim, você tá viajando e diz assim, mas pera, o que é isso? Isso é um trap com pagodão baiano, tecnopop. Amo, gente. Amo. Brega funk que chegou Brega com outro negócio. Funk, é isso, gente, é isso. Então essa música nascida nesse lugar de resistência, sabe? Essa música me interessa muito, essa música preta me interessa demais. Sensacional. Vê se não tem não sei se sou eu, mas parece que o seu áudio está pipocando um pouquinho. Não sei se é de repente um encaixe, alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Isso é impressão minha. Depois o pessoal puder escrever para mim, se sou eu que estou ouvindo. Tá, acho que foi. E aí, você, estando na TV aberta, tendo a oportunidade, a possibilidade de abrir esse espaço, né, e trazer esses artistas que muitas vezes, como você mesma disse, não tem esse espaço na grande mídia, você sente o quanto isso traz força para esse mercado? Assim, você percebe que esse espaço tem... Na prática, você sente um retorno ou até alguma coisa que os próprios artistas, que as artistas sentem, às vezes até no próprio empoderamento do trabalho? Como é que você sente o resultado desse espaço que a TV aberta traz para essa música? Olha, eu acho que tem essa possibilidade de diálogo, sabe? Quando eu trabalho o Metrópolis é esse programa que é essa revista, né? Então a sua música tá em conexão com outras artes, encontrar um público transversal, eu acho que é algo que para o artista que está na TV aberta é algo muito interessante, sabe? Então eu sinto um pouco desse lugar, assim, das pessoas que querem, dos artistas que querem ampliar. Eu digo assim, eu não digo exatamente uma ampliação de público gigante, porque o Metrópolis já trabalha dentro de um nicho, se a gente pensar. Mas tem uma ampliação, sim. Trabalha com um espectro. A gente, se você vê, é muito interessante ver a faixa etária, pega muitas faixas etárias, pega muitas classes sociais. A gente é tipo, sabe, um terço, é uma coisa muito louca. Não dá pra gente direcionar, porque realmente a arte e o Metrópolis está nesse lugar um pouco de conexão e de ligação. Então, eu acho que tem essa. Agora, um selo, eu acho que é mais um lugar que você fez uma performance e que ela foi documentada. E eu acho isso importante para os artistas, essa documentação. A gente tem... Gera um valor, né? É um valor muito bem percebido, né, para o próprio artista estar participando de um programa com essa qualidade, né? Claro, eu acho que tem a documentação mesmo. Essa experiência de você estar num estúdio e de ter essa documentação. E o legado para a TV pública também. Isso é importante. Para a TV pública isso é importante, né? Claro, e eu acho que o legado disso eu acho muito, muito interessante. Eu estive na comemoração, eu acredito que foi dos 30 anos do Metrópolis, lá no auditório do Ibirapuera, foi isso? Foi 30 anos? Foi. Eu estive lá e foi muito legal ver um acervo, por exemplo, a primeira apresentação na televisão da Marisa Monte foi no Metrópolis, se eu não me engano, não foi isso? Exatamente. Então você vê que assim, gera entre muitas outras coisas maravilhosas que eu vi lá, de Tamara Assunção, de um monte de coisa maravilhosa. E você fala, cara, realmente é um legado, né? Tem certos conteúdos que eles geram legados, né? Então, vamos ver quais serão os legados desses 10 anos que a gente está, que eu tô lá, né? Porque a gente percebe depois de muito tempo. Mas a gente trabalha para abrir possibilidade para o artista, sabe?
Sim, Aí você falou da primeira vez na televisão, eu lembrei da Lineker, que ele sim, a primeira vez que eles foram num programa de TV, Lineker e os Caramelos, foi no Metrópolis. E eles já tinham, assim, sei lá, porque estourou, né? 1 milhão de visualizações, já tinha mais, talvez. Já tinha sim, foi um estourado. fenômeno. Mas eles nunca tinham ido, assim, num programa de TV. Então, eu acho que para eles foi uma experiência. E depois eles participaram de tantos outros, né? Eu acho Sim. bonito a gente fazer parte desse lugar, dessa história. Eu acho Isso é muito legal, legal. acho A gente vai importante. perceber isso no futuro também, né? Vamos ver No no pre- futuro. Tem uma coisa interessante, eu acho, no mercado da música que eu tenho aprendido muito, e esse período do Metrópolis eu percebo que os festivais de música brasileira são festivais que fomentam essa troca, essa cultura e essa cena no Brasil inteiro e que também que também estão pautando jornalistas e que também estão pautando a indústria cultural, sabe? E que tem esse diálogo. E muitos artistas vieram para mim a partir também desses festivais que para mim que é, são que deram uma nova cara para a música brasileira, para divulgação, para difusão da música brasileira. Eu acho que eles trazem sim. essa, né, A essa gente vive força. os últimos anos aí está eclodindo aí, estão eclodindo muitos festivais, né, que pensam com esse olhar da música brasileira contemporânea e não só festivais, mas outros eventos. O pessoal está aqui, profissional linda, inteligente e Obrigada. generosa, Tati na Trip. E esses festivais, além de festivais, existem outros eventos, premiações e diversas outras atividades que você circula muito também, né? O que, como é que você tem, até aproveitando esse gancho, o mercado ele tem várias frentes, né? E você circula bem neles, né? Eu estava ouvindo esses dias, inclusive, você apresentando o Fast Forward, um podcast de mercado da música super legal, você fazendo a intermediação da conversa com um monte de gente bacana ali. Tava o pessoal do Laboratório Fantasma, o pessoal do Rashid, o pessoal, enfim. E você também circula por ali, ou seja, você tem uma circulação dentro do mercado da música muito mais ampla do que só a televisão, né? Enquanto É, comunicadora, né? eu acho que esse lugar de mediadora, eu faço bastante mediação e eu faço com o maior prazer e é aprendendo a fazer essa mediação, aprendendo a ouvir, né? Que ouvir com atenção é difícil, tem que treinar. É difícil mesmo a gente ouvir com atenção e trabalhar a partir dessa escuta e fazer a conexão com as pessoas. Então, o meu trabalho ali no Metrópolis tem essa mediação, tem a mediação com o público, tem a mediação na redação. A gente é uma equipe que trabalha de uma forma muito, muito, muito coletiva. A curadoria, agora a gente está fechando o roteiro coletivamente, é uma loucura. E fora ali, então eu acho que se enxerga esse meu trabalho de mediador ali na televisão e o que eu faço fora também tem esse lugar da mediação. Então eu faço muita mediação, né, de debate na área da música, bastante, mas eu também faço bastante de literatura. Literatura Ah, adoro fazer. Literatura, participo de muitas festas literárias. E participo de participo de uma festa, inclusive, que chama, esse ano não pôde ter, que é em São José dos Campos, que é literatura e música. Olha aí pronto, mais uma vez. já juntou É... as duas coisas. Olha aí mais uma vez essa questão do festival, desse empreendimento cultural, sabe? De encontrar um lugar criativo para você, para produzir conteúdo. A Flim, é isso mesmo, Tati, a Flim. Para Clean, produzir, Festival de Literatura. para produzir conteúdo, então juntar música e literatura ali ao vivo, as pessoas conversando, se conectando, não é só o show. Então, o meu caminhar por esses eventos no Brasil, assim,
é um caminhar dentro desses eventos e dentro desse contexto do mercado cultural que se consolida. Porque são muitas feiras literárias pelo Brasil, são muitos festivais pelo Brasil, que abrem espaço para os músicos, mas abrem espaço também para quem é da comunicação, para fazer a mediação, porque muitos desses eventos no Brasil inteiro são eventos que trabalham com editais, com contrapartidas sociais, mas esses eventos de música são eventos que não são só eventos de música, e essa é uma tendência muito forte. Já consolidada. É um evento que vai te trazer uma experiência, que vai te trazer um conteúdo a respeito de música ou dos temas que aqueles artistas abordam. Então, para quem é do mercado da comunicação, tem essa possibilidade, essa circulação. E até a criação e a curadoria de eventos como esse. Eu acho que é uma possibilidade, que grandes eventos nascem assim, nascem a partir dessa experiência que se tem na cobertura e na mediação, de entender um público, de ir atrás de um tema, de conseguir conexões para começar pequeno e vai se expandindo. Eu acho que tem essa possibilidade. Legal você falar disso, que acho interessante quem está assistindo a gente, que de repente se vê num lugar que gosta dessa parte de produção de conteúdo ou de se conectar a atores do mercado e que quer produzir esse conteúdo mais jornalístico. Isso que você falou de circular dentro desses ambientes que potencializam essas histórias, né? Os festivais, as feiras, que são potencializadores de nichos ou de setores de música e de cultura. O que mais você poderia falar para uma pessoa que quer iniciar nessa parte de jornalismo da cultura, de música, e que quer ser um agente, de repente, transformador desse mercado? Olha, difícil, né? Porque existem muitos caminhos. E eu acho que eu vou dar o meu depoimento, né? Eu vou trazer para mim, ao invés de passar uma regra. Porque eu sou uma jornalista que cobre música e que sou uma jornalista especializada em cultura. Mas eu não sou especializada exatamente em literatura, especializada exatamente em música. E isso, no começo, apesar de eu querer muito e do meu caminho estar sendo traçado para isso, e eu viver cercada por isso me travava, sabe? Porque eu achava que eu tinha que ter um currículo igual a outras pessoas. E você pode ter o seu caminho e o seu currículo. E você pode começar, assim, um pouco no escuro. Porque às vezes isso é bom, desde que você depois busque se aperfeiçoar, sabe? Tem muitos caminhos. Tem uma ideia que te leva para o aperfeiçoamento. Tem que começar estudando muito para chegar. Mas eu gosto muito de um projeto, sabe? Um projeto pode te fazer avançar. Eu tenho um projeto que é tentar trabalhar mais como roteirista e diretora. Esse é um projeto que eu tenho. E aí, como é que eu faço isso? Eu entrei num edital e meti as minhas caras e consegui um edital e dirigi meu primeiro curta. Sim, vamos falar disso. É um curta para experimentar uma nova possibilidade para mim. Como é que eu podia entrar nisso? Será que eu poderia? Eu poderia assim, não, então eu vou começar assim, vou começar a estudar roteiro, eu acho que eu vou fazer direção. Não, eu parti de outro lugar. Eu parti, eu vou aproveitar a minha experiência, a experiência que eu tenho e criar a partir dela. E isso foi ótimo para mim, porque aí eu olhei para ela, consegui avançar, consegui fazer alguma coisa e percebi o que eu precisava estudar, onde que eu precisava voltar, porque eu tive que voltar. Aí eu estou fazendo, estou buscando um lugar ali onde eu sentia minhas deficiências, sabe? Então eu acho que um projeto, criar uma meta, sabe? Ter um projeto autoral, acho que ajuda muito no seu desenvolvimento. Planejar, fazer ele seguir caminhos. Fazer ele acontecer.
para um número pequeno de pessoas, mas fazer ele acontecer. Eu acho que esse é um caminho interessante. O projeto em questão que você estava falando é o documentário, né? O Fervo. É o fervo. Que é sensacional. Eu vi alguns trechos, eu até queria saber se a gente consegue ver ele inteiro, se tem na internet, onde que dá para ver. Tá no Oba, YouTube. eu vou colocar, a gente está colocando na rede, a gente estava participando de alguns festivais, aí alguns festivais precisam que você tenha essa Aguarde um exclusividade. tempo. Aguarde um Sim. tempo, mas agora a gente já vai colocar Já pode na colocar, rede. ótimo. Que eu vi Eu os vou trechos colocar, eu vou colocar. eles respeitam, dos trechos que eu vi, até se você puder falar um pouco melhor sobre ele, eles respeitam a apresentação, juntando aquelas pessoas maravilhosas, a Raquel Virginia, a Sucena, Tássia Reis e Lineker. É isso? É isso. O fervo é uma... Ele é um recorte, é um curta, né? Ele tem 15 minutos. E ele é assim, é um buraco, é uma janela dentro do camarim, assim, para o camarim, da Lineker, da Sucena, Raquel Virginia e a Tássia Reis, essas cantoras que sempre me instigaram muito e eu acompanho o trabalho delas desde o início. E sabe quando você vê algo crescendo assim, você fala, gente, é grande, o que elas falam é poderoso. Isso abarca, essa voz eu não tinha ouvido desse jeito, eu não tinha visto, no palco eu não tinha visto desse jeito. Então todas elas, de alguma forma, provocam essa mudança em mim. E elas, no início da carreira, até por estar nesse cenário da música brasileira independente, elas têm estilos ali diferentes que conversam, né? A Tássia é rapper e um rapper sofisticado, mais autoral. A Lineker, que já flutua mais pelo R&B, pela música preta brasileira, todas as influências da música preta brasileira, aquela voz dela. A Raquel Virginia e a Sucena, que são pesquisadoras da música brasileira, né, minha gente? São pesquisadoras e são assim... E todas historiadoras, elas... inclusive, né? Isso aí, historiadoras, inclusive, com o Rafa querido. Então, eu acho que tem uma potência nessa cena, sabe? E elas perceberam a união, e o que era essa cena, uma cena também que movimentava a comunidade LGBTQIA+, que uma comunidade que precisava de voz, que tinha orgulho, que precisa de voz e precisa existir porque vive uma violência extrema. Sim. Né? Uma violência extrema, então precisa se existir, precisa se colocar em um outro lugar, precisa sair da marginalidade. Então tem muitas questões ali, e talentosas, e compositoras. Com uma profundidade artística. Exatamente, compositoras, donas sabe, das vozes, donas das próprias vozes. Elas já perceberam essa potência, não foi ninguém que percebeu essa potência, elas mesmas perceberam essa potência. Elas se unem no início de carreira para fazer um show. E eu ali, cobrindo no Metrópolis, ali, vendo aquele movimento acontecer. Opa! Foi. E aí... Vendo aquele movimento acontecer. E aí, eu vi aquele movimento acontecer. Elas faziam shows pelo Brasil juntas, no Vento Festival, inclusive, que a gente estava lá, você também estava lá, elas fizeram esse show. E aí, quando eu vi todas no palco, e é isso, aquelas mulheres negras no palco, mulheres trans no palco, sabe? A potência daqueles discursos, eu falei, gente, eu queria documentar isso de alguma forma. Foi assim que nasce o Fervo. E aí eu falei, então eu quero um pouco da intimidade, eu quero esse afeto, eu quero o afeto entre elas. Era isso que eu queria abrir a câmera para mostrar elas quase numa caixinha de música, assim, sabe? Elas protegidas pela música, porque a vida é tão dura para quem é mulher negra, para quem é mulher trans. E a arte, esse lugar delas de falar, mas de ser humana, de estar juntas. Eu queria isso, eu queria mostrar isso. Essa é a minha tentativa, gente. É a minha tentativa. Louco pra ver. Então, são 15 minutos, a gente não tem muitas entrevistas, tem uma apresentação, mas é esse camarim acontecendo, elas chegando, e é a gente percebendo o quanto é importante elas estarem juntos, o quanto uma acrescenta na vida da outra,
o como é lindo elas irem se transformando para chegar no palco. E é isso, e a gente um pouco acompanha tá sentada com elas no camarim, nesse pré-show, e foi feito na casa de Francisca. Lindamente, elas fizeram esse show exclusivamente para o documentário. Olha, que beleza. Então é tipo o maior prazer, assim, agradeço muito, porque são artistas que me mobilizam muito, e estão fazendo coisas aí, ó, as meninas colunistas da Vogue, a Sucena, arrasando, acabaram de lançar clipe, nosso apartamento. A Tássia abrindo marca de roupa. Exatamente. Entre assim, todas as coisas maravilhosas, né? Eu acho, e também são artistas que abrem, dentro da indústria da música, caminho, sabe? Sim. As Bahias e a Cozinha Mineira ensinaram, a banda ensina seguranças a não maltratar o público delas, sabe? Ensina as pessoas ensina os jornalistas a estudar sobre questões de gênero e identidade antes de fazer pergunta idiota. Então elas abrem caminho, abrem fronteiras. Quero muito que vocês vejam. Eu preciso colocar esse documentário veja a hora na de se rua, abrir pra gente. Vamos ver, abrir. Eu quero muito ver. A gente tem, o Instagram me avisa que a gente tem 1 minuto e 30 para encerrar. Ai, meu Deus, vamos. Obrigada. Cara, deixa uma música pra gente colocar na nossa playlist colaborativa, que eu não vou me perdoar se não tivermos isso. Eu tava falando da Lilica, da Lineker, então eu vou colocar uma... Eu ia falar de lançamento, não sei o que. Eu falei, não, eu vou abrir o meu coração. Playlist coletiva é para abrir o coração. Exatamente. Bem bom. Lineker e os Caramelos. É uma música que eu amo. É produção da Mamundi. Sensacional. Procurem na nossa playlist colaborativa. Já está entrando agora. O Rico deve estar colocando lá. No Spotify. Procure por Música em Rede. Estamos também com o podcast toda sexta-feira. Entrevista de segunda a quinta. Amanhã o Rico conversa com o Maurício Tagliari, que é a IR da YB Music. E também produtor musical. Muita coisa bacana passa por lá. Didi, maravilhosa, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por dividir o seu tempo comigo, com a gente, com todo mundo que está aqui. Você é referência, uma honra. Obrigado, grande beijo e até uma próxima. Que prazer estar com vocês. Sido bom. Foi demais. Um prazer estar com vocês. Beijo para você, beijo para o Rico, beijo para todo mundo. Até mais, gente. Valeu, gente. Até mais. Obrigado e até a próxima. Tchau, Fê. Tchau.